Novamente na TV, novamente no ar, no seu quarto e último bloco desse programa que é gravado, ele não é ao vivo em função do nosso feriado, né? Mas se você tem perguntas e sugestões, pode anotar que semana que vem, que vai ser um programa ao vivo, podemos responder a respeito desse programa também, já que este programa eu peguei para fazer um resuminho, né, um resuminho monstro, do que foi os últimos 2 programas em que eu fiz a fundamentação, né, do porquê que nós vamos usar o Evangelho como um manual de conduta e por que ele foi dividido em 4 partes, né, que são as 4 partes desse manual. A primeira parte, nós comentamos do Evangelho, que nós vamos chamar agora que no mundo de regeneração o ciclo já não é mais da neurose, né, e nem o ciclo mais animal, né, mas não é ciclo animal, não é da neurose, é o ciclo da humanização. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente percebe que em relação a trabalhar a nossa vontade, né, de maneira que nós é que conduzimos os nossos impulsos e não são os impulsos que conduzem a nossa vontade, para isso a gente vai aprender no Evangelho, na primeira parte dele, que é a fundamentação, né? Nos dá a impressão que os primeiros 6 capítulos, né, do 1 ao 6º capítulo, Kardec, com as orientações dos Espíritos, quis fundamentar o Evangelho. O que é fundamentar? Por exemplo, se você vai falar de coisas que existem no mundo, né, sob que ponto de vista que você vai falar? Né? Da química? Né? Você vai explicar as substâncias através da química? Ou da física? Ou da matemática? Então você tem que fundamentar. Sob quais fundamentos você vai levantar o seu raciocínio, né? Então, os primeiros 6 capítulos do Evangelho é a fundamentação. Nós vamos falar de cada capítulo, tá? E vamos estar sempre lembrando, ó, o capítulo 1 tem a ver com a fundamentação, e ele está falando do quê, né? Depois vem a instrumentação, né? O que significa isso? Com quais instrumentos que eu vou averiguar, através da física, o mundo corpóreo, né? Vou usar o quê? Vou usar a ótica? Vou usar a cinética? O que eu vou usar dentro da física, né? Se fosse pela química, vou usar o quê? Cálculos estequiométricos? Vou usar a química orgânica? O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Então, é um instrumento que eu estou usando para erigir, né? Para construir o meu raciocínio em cima desse novo processo de humanização. E a gente percebeu que é dos capítulo 7º ao 10º capítulo em que a gente encontra aí a instrumentalização. Quais são os instrumentos que você tem, que você recebeu, que está com você, desde quando você foi criado, está lá agora, resumido no Evangelho, na Boa Nova, para que você possa utilizá-los no seu processo de humanização consciente. Então, o mundo de expiação e provas é inconsciente, certo? Aliás, o mundo primitivo é inconsciente, expiação e provas é semiconsciente, o da regeneração é consciente. Tá? Você está fazendo porque você quer, né? Você está pedindo para poder passar por experiências. E ao mesmo tempo você fala assim, olha, eu quero, porém, me diga, para que eu tenho que fazer isso? Que é a fundamentação. Depois, com que instrumentos eu faço isso? E aí, depois dos instrumentos, tá bom, você me explicou e eu entendi para que eu tenho que fazer isso. Não é por que eu tenho que fazer isso, é para que eu tenho que fazer isso. Você me deu os instrumentos. Agora, vai me dar as instruções. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, os capítulos 11º ao 20º, são os capítulos que nos falam sobre as instruções. Então, olha que interessante. Fundamentação, instrumentos e instruções, né? Que é exatamente o que a gente precisa para construir a nossa edificação em bases humanas. É a humanização. Por isso que na época que Jesus veio, algumas coisas que ele fazia e falava não batia. E principalmente nos deixava, né, um pouco
consternados às palavras de Jesus, porque parecia algo fantasioso, alegórico demais. Foi com o terceiro advento, né, do Espiritismo que nós entendemos então o que realmente Jesus queria dizer com algumas parábolas em que ele colocou de maneira velada a reencarnação, né? E ele comentou isso, né, que certas coisas as pessoas não iam entender, mas quem tinha ouvidos de ouvir, ouviria, e quem tem olhos de ver, veria. E que ele ia mandar o Espírito da Verdade para poder aumentar, falar o que ele falou e aumentar. E na realidade é isso mesmo, se você pegar todas as parábolas de Jesus e colocar o conceito de reencarnação, muita luz se faz, né? Não precisa nem ser do ponto de vista religioso, só do ponto de vista de informação. Então, toda a fundamentação, a instrumentação e as instruções só têm um sentido se você for um ser eterno. Se você não for um ser eterno, para quê? Se você ainda acha que você é apenas uma coincidência biológica, nem começa. Volta para um mundo primitivo, que é lá que você tem que gastar as suas funções biológicas para crescer até um mundo de expiação e provas, certo? E que isso não é castigo, aliás, ninguém regride, né? Se você está num mundo primitivo, é porque você foi criado recentemente. E qual o problema disso? Se você está num mundo de expiação e provas, é porque você já evoluiu um pouquinho. Está bem melhor, né? Já não é mais animal, é hominal. Se você está num mundo de regeneração, muito que bem, você se esforçou e adquiriu valores éticos e morais que o aproximam de Deus, né? Você já quer ser uma pessoa completa. Aí, neste mundo, é importante que você tenha plena consciência do para quê, com o quê e como você vai fazer, que é a fundamentação, a instrumentação e as instruções para usar os instrumentos, para chegar e poder também ter os seus instrutores. No Evangelho segundo o Espiritismo, que foi feito de maneira pedagógica, segundo o método pestalozziano, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato, a gente percebe que dá para você dividir o Evangelho em 4 partes. Exatamente, do primeiro capítulo ao 6º é a fundamentação, ou seja, para que você vive, certo? O outro, do capítulo 7º ao 10º, são os instrumentos. Vocês percebem aqui, só são o quê? Quantos instrumentos? 4, né? São 4 instrumentos, né? Tudo 4, né? Interessante. O outro capítulo, 11º ao 20º, né? As instruções. E os demais capítulos, que é do 21º ao 8º, são os instrutores. A gente começa a perceber que tem no Evangelho uma série de depoimentos, né? De colocações, de propostas, de sugestões, né? De como que você pode fazer. E muitas dessas sugestões nada mais é do que o depoimento de alguém que passou por aquilo. E que hoje a gente vê até como santo, ou vê como um espírito superior de luz, que na realidade nada mais fez do que se iluminar ou permitir que a luz de Deus despertasse a luz que tem dentro dele, né? Através de práticas, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista social e, portanto, também do ponto de vista espiritual. Daí, então, é que vem a nossa necessidade, se quiser entrar nesse programa de ciclo de humanização, é a aceitação, que é aceitar as propostas que vêm de Jesus, ter fé, que é estar ligado a Deus em alta fidelidade, se entregar a esse processo e fazer o seu inventário diário, né? Se reconhecer todos os dias, o que é que hoje eu ainda tenho para aprender. E aí nós vamos chegar finalmente no 5º elemento, que é o que faz o fogo, a terra, o ar e a água, lá do começo da criação do planeta Terra, se quintessenciar num espírito de luz que somos cada um de nós. O 5º elemento é a vivência plena do amor, que é a nossa sintonia plena com o amor cósmico universal. O amor, amar
Amar é unir, é cósmico porque ele organiza, né? Não é o caos que desorganiza, e ele é universal porque é a versão de cada um de nós num único todo que é de Deus. Por isso que chama-se universo. A versão de cada um de nós, do nosso jeito de exercer o amor, num único ser que é Deus, que é o Uno. Por isso que chama-se amor cósmico universal. E isso é possível, isso é factível, e nós temos aí o Evangelho como um manual de conduta para quem está com esta vontade de se quintessenciar, né, através da sua existência natural, da vivência, do aproveitamento da sua experiência de hoje, aqui, não é amanhã, não é, é agora, nesse momento. O que você está vivendo agora é o seu processo de regeneração, é o seu processo de humanização. É você estar brilhando na direção de Deus, fazendo com que a sua essência, então, primitiva, expiação e provas e de regeneração, vá culminar com um mundo perfeito e, portanto, feliz. Então, nós estamos aqui encerrando este programa, que não é ao vivo, é gravado, porque hoje é um feriado, em que nós fizemos essa pequena resenha dos últimos 2 programas, para na semana que vem nós vamos começar a falar de cada capítulo, esses pormenores, de que é a fundamentação, os instrumentos, as instruções e os instrutores deste manual da vida e do viver, que é o Evangelho. Até a semana que vem, se Deus quiser.